Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o novo programa do UOL que fala sobre corpo, mente, saúde, enfim, todas as suas dúvidas a gente tenta responder. Bom, todo dia um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje eu estou aqui com a Marcela McGowan, ginecologista e obstetra, e com o André Lage, né, que é um dos fundadores do Soltos S.A., um canal que explora a solteirice em tempos de likes. Marcela, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E André, muito bem-vindo ao Conexão Viva Bem. Gente, estou animadíssimo para esse papo com esses dois lindos. E olha só, eu acho que vocês estão na mesma situação que eu, e só nós, os solteiros, sabemos o quanto é difícil atravessar esse período de pandemia e isolamento. Mesmo com a flexibilização, dá aquele medo, né, de encontrar uma pessoa nova, uma pessoa diferente, um date. E a gente tem que ir lidando com a nossa carência, são meses, né, de distanciamento social e a vida não está fácil. Vou começar a perguntar uma coisinha para a Marcela. Marcela, você veio, né, de um confinamento, né, no BBB 20, né, em que você estava saindo com alguém, né, ficando com alguém, convivendo com outras pessoas, e daí, de repente, você caiu no meio de uma quarentena, né? Como que está sendo isso, né? Desde que você saiu do programa, desde que você voltou para casa, tá fácil ou não tá fácil? Como que você está lidando aí com essa quarentena? Ou seria quarentena? Conta pra gente. Ai, Jairo, quarentena pega em alguns momentos. Eu acho que está sendo bem oscilatório, né? É um momento para mim foi muito doido, porque foi um momento de reinvenção como pessoa, né? Eu passei por uma exposição muito grande no Big, muda tudo a vida, e também todo mundo está passando por essa reinvenção, né? Pela pandemia, essa reinvenção de quem sou eu, como eu lido com as minhas emoções, como eu lido com as minhas carências. Então foi bem confuso. Eu oscilei muito aí entre momentos, ótimo, vamos usar a pandemia para aprender várias coisas, e é óbvio que li um terço das frases ou das páginas de livro que eu queria ter lido, e momentos muito difíceis, né, de questionar, de ficar mal, de se sentir improdutiva. Então, eu estou oscilando bastante. E a quarentena aí foi um momento importante para mim, por mais doido que seja, porque fazia muito tempo que eu não tinha que lidar com essa solteirice extrema, não ter nem um clique de distância ali, alguma relação possível. Você tá solteiríssima desde que você saiu do BBB 20, nada, não viu a cor. Ué. Desde que eu saí do BBB 20, é só na força de mensagens e conversas, mas nunca mais, né? Nunca mais tive contato, nunca mais conheci ninguém desde que eu saí do Big. E como você está lidando com essa falta, né, de abraço, de beijo, de sexo? Tá fácil ou não tá fácil? Olha, também oscila bastante, né? Eu acho que o estresse, para mim, pelo menos, dá uma reduzidinha na libido, no sentido de ficar muito pensando em sexo, né? O afeto, eu tenho uma família bem grande, eles são bem afetuosos, então essa coisa de abraço, de troca de afeto que não seja de cunho sexual, eu tenho bastante. A parte do sexo foi uma parte que deu uma diminuída para mim pelo estresse, mas tem vários momentos de muita querer ter trocas, né? Por mais que você se reinvente sozinha ali, a troca é uma parte muito importante da sexualidade, né? Então não tem sido fácil, não. A gente faz o que pode sozinho, né, Marcela? Mas tem certas coisas que são insubstituíveis. Então, a tecnologia tem sido uma grande aliada, se é que as pessoas me entendem, mas mesmo assim, mesmo as melhores tecnologias aí não suprem, né? A troca, o contato físico, a troca de energia que a gente tem com as pessoas. As pessoas te entendem, Marcelo, as pessoas te entendem. E a gente também. André, e conta pra gente uma coisa, você tá solteiraço desde o começo da pandemia, da quarentena. O que mudou na tua vida? Nossa, eu tô solto na pista depois do carnaval, achei que eu ia arrasar agora, e aí de repente chegou a pandemia, e assim como todos os brasileiros do Brasil,
de repente a gente se vê nessa situação que a gente se sente impossibilitado, né? Acho que no começo da quarentena, pelo menos para mim, bateu assim aquela coisa de ficar subindo pelas paredes, pelo gosto do proibido, e aí como os aplicativos mesmo de relacionamento falam que aumentaram 30%, 40% o movimento dentro dos aplicativos, mas depois de um tempo, que nem a Marcela falou, até mais estresse, porque são muitas notícias ruins, muita coisa acontecendo no mundo com pessoas próximas a vocês, você começa a baixar a libido e chega uma hora que você sossega, né? Pelo menos para mim também está sendo um alívio agora, assim, dar umas férias para a vida amorosa, porque é tanta ansiedade dessa vida amorosa. De vez em quando a gente fala assim, ai, queria que fosse mais fácil, e de repente você descobre que sozinho também pode ser fácil, né? Então, de fato, assim, dá uma pausa, né? Dá uma tranquilidade, assim, não preciso pensar nisso, não tenho que me preocupar com isso, não ter essa pressão, porque não deixa de ser uma pressão, né, gente? Essa coisa, não digo nem dos outros com a gente, da gente com a gente mesmo, né? A gente tem que procurar alguém, a gente tem que estar com alguém, a gente tem que conhecer uma pessoa nova, enfim, né? Tem que arrumar um date porque tá chegando um feriado e tal. A gente tem muita dificuldade de lidar com a solitude, né? Com ficar só. Parece que tá faltando. Isso para mim na pandemia foi um grande aprendizado, assim, não tá faltando nada. E eu sempre tive muita essa inquietação do estar aí trocando, buscando, pelo menos, nem que fosse oficial, pelo menos extraoficial, tinha alguém ali disponível. E é muito interessante a gente ter esse momento de encarar que a solidão também, a solitude também pode ser interessante, pode ser um bom momento. E E acho que isso qual diminui muito a nossa carência, né? né? Desculpa, Jair. E assim, você é uma boa companhia para você mesmo, André? Ou você está se conhecendo? Eu acho que todos os solteiros, Hildo, a gente está sendo obrigado, né? Cala a boca. Ixi, acho que todos os solteiros nesse período, a gente está sendo obrigado, né, a encarar as nossas angústias, os nossos medos, a lidar com a nossa própria companhia. E que nem a Marcela colocou, eu acho que isso de fato traz um ganho para a gente, porque a gente se sente muito carente nessa vida de antes, e agora a gente gostando mais da nossa própria companhia, talvez a gente faça escolhas com mais cuidado, a gente não saia tão desesperado por aí. É igual no supermercado com fome para fazer compra, gente. Não dá certo. A escolha não vai ser boa. Agora sim, vai, o momento bastidor de vocês dois que eu estou curioso para saber, assim, tudo bem, vocês estão sozinhos, não estão se pressionando tanto assim para conhecer pessoas novas, até porque não dá, mas assim, e os contatinhos, assim, estão rolando, entra no aplicativo de vez em quando, resgata aqueles contatinhos antigos, bate um papo, vai trocando algumas informações, ou não, tá zerado, realmente vocês desligaram dessa vida afetiva, amorosa, sexual por enquanto? Eu saí dos aplicativos por conta da exposição, né? Fiquei com medo. Mas eu estou aproveitando o Mercúrio retrógrado e todos os ex que eles trazem de volta e trocando aí umas conversas para poder manter pelo menos uns contatinhos aí na quarentena, gente que eu já conheço pelo menos, mas tá difícil conhecer gente nova, viu? Né? Eu acho tá que a pandemia ela trouxe uma coisa também que ela igualou as distâncias, né? Como agora a gente não pode encontrar ninguém, tanto faz se a pessoa está a 20 quilômetros ou a 20 mil quilômetros, né? Então até o Tinder liberou no começo da pandemia a função passaporte, eu saí dando match com o mundo inteiro, dei match com gente na Argentina, com um menino em Los Angeles, e começamos papos. E realmente tem sido assim, um tempo de experimentar, por exemplo, a webcam, essa volta do bate-papo do UOL. Realmente a gente está tendo que aprender a interagir via tela, né? Sim. FaceTime que diga, né? Olha, eu vou contar para vocês, outros solteiros também estão sofrendo com a quarentena. Não é só nós três, não. O pessoal está sofrendo mesmo. E a gente quis ouvir as dúvidas dessas pessoas, a gente pediu para eles mandarem perguntas para a gente. Aliás, como a gente faz todo o programa, se você que está assistindo a gente quiser mandar pergunta, é só caçar, né, as redes sociais do Viva Bem UOL e mandar tua pergunta, a gente tenta ler aqui para os nossos convidados. E a pergunta que eu vou fazer para os dois é a seguinte... acho que vocês até falaram um pouquinho, né?
mas alguém quer saber se a libido de vocês aumentou ou diminuiu durante a pandemia. Vocês já falaram que estava mais alta e agora anda meio em baixa. Mas mesmo nessa baixa, de vez em quando dá uns picos assim, tipo, meu Deus, hoje eu tenho que fazer alguma coisa? Aí dá, né? Para mim que sou cíclica, mulher ainda tem umas fases ali difíceis, mais difíceis por mês aí, que vem uns tesão do nada. Mas a minha começou mais alta, estava mais alta no começo, abaixou um pouco pelo estresse da pandemia. Eu acho que eu me distanciei. Eu acho que sexo também é uma coisa que a gente alimenta, né? Se a gente distancia, ele acaba diminuindo ali nas nossas prioridades também. A gente pensa menos, né? E gasta menos energia com isso. E eu virei uma workaholic para não pensar em sexo também. E você, André? Me identifico total com a Marcela, porque assim, a gente tem uma libido que a gente direciona para várias coisas, né? Então, assim, não só para o sexo, mas para trabalhar, fazer uma horta, fazer um pão. A nossa libido, ela acaba sendo direcionada para outras coisas, e acho que também vamos dizer assim, eu não vou dizer que não tenha dias, tá? Eu acho que tem dias, sim, que a gente tá mais fogoso, mas, no geral, eu tô sentindo que a minha libido, ela tá mais distribuída em várias funções da vida, sabe? Eu tô gostando de estudar mais, de ver coisas, de fazer mais reuniões, tô mais produtivo na pandemia também, mas quando bate aquele fogo assim, realmente a gente tem que se resolver sozinho ou com brinquedinhos, né, que estão em alta. Os sex shops estão vendendo mais 50% a mais durante a pandemia. Sim. Deve ser um bom momento para os homens de reflexão disso, né? Porque os homens são muito ensinados a direcionar a libido só para o sexo, né? Então, acho que deve ser um momento interessante de reflexão de para onde eu dispenso essa energia e que é energia de vida também, né? Legal. E pensando nisso, Marcela... Pode falar, André, desculpa. Só uma coisa que eu acho importante para os homens agora é que a gente também tem uma coisa muito genitalizada, né? A gente sempre está muito nessa coisa só educado pela pornografia. Eu acho que é interessante agora para a gente, enquanto homem, usar a pandemia para fazer um detox. Então, assim, óbvio que a gente vai sentir vontade de ver uma pornografia, de se masturbar, mas por que não se masturbar se tocando, usando a imaginação? Porque isso também faz a gente ter uma mudança depois que sair da pandemia, para a gente sair uns crushes melhores do que a gente entrou, né? Ótimo, aproveita o isolamento para dar umas treinadas, né? Melhorar a performance com a gente mesmo e aí mandar bem na volta. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa, que na verdade chegou uma outra pergunta, é a seguinte, Marcela e André, deu vontade de estar em um relacionamento durante a pandemia? O André já até me confidenciou que ele talvez ter escolhido o momento errado para sair do relacionamento, bem na virada da pandemia. Mas, assim, em algum momento vocês falam assim, meu Deus, eu podia estar namorando, eu podia estar com alguém, podia estar mais, mais bem resolvido aqui nesse momento, tal. Vocês pensam nisso ou não? Eu acho que todo mundo vai fazer esse questionamento até no pós-pandemia, né? O quanto a gente valoriza relações mais estáveis, mas no momento eu vejo que tá difícil até de tolerar minha família no dia a dia. Então eu não sei se eu queria estar num relacionamento, se eu teria essa energia agora para ter essa troca tão íntima com alguém nesse momento. Tem aí um momento que a gente questiona, né? Poxa, seria legal, porque sim, você também divide as partes negativas e aí passa por coisas com mais facilidade. Mas eu acho que também é um momento difícil para os casais, deve estar sendo complicado conviver todos os dias aí. Tem um carente por divórcios, a procura por advogados de divórcio aumentou 177% durante a pandemia aqui no Brasil. E o Happn, né, que é um aplicativo de relacionamentos, ele fez uma pesquisa e 62% dos participantes disseram que eles estão mais propensos a procurar romance quando a pandemia acabar. Então, realmente, as pessoas estão repensando as escolhas, falando, putz, se eu tivesse dedicado mais foco para aquela pessoa bacana que passou na minha vida, quem sabe agora eu não estaria sozinho. Mas eu concordo com a Marcela totalmente que, assim, a chance de você encontrar alguém bacana para poder conviver 24 horas, tendo que lavar privada, dividir cozinha e ainda transar, meu Deus, é dificílimo. Gente, meus cachorros abriram a porta, invadiram aqui, desculpem.
Eu vi, de repente, um espanador aí atrás, falei, gente, que Sim, isso? sim. Acho que eles também estão na quarentena. Marcela, agora saindo um pouquinho das perguntas dos leitores e voltando aqui a conversar um pouquinho, essa história de relacionamento, você acha que a pressão para estar em um relacionamento, no geral, é mais forte em cima das mulheres e isso faz com que elas muitas vezes entrem num relacionamento, às vezes até no momento da quarentena, assim, que possa não ser tão legal, mas elas entram ali ou elas estão no relacionamento para tentar melhorar ou tentar ficar mais tranquilas, ficar com alguém ou resistir a essas pressões que estão vindo de fora e tal? Eu acho muito. Acho primeiro que a sexualidade das mulheres tem um julgo moral muito grande, né? Então as mulheres tendem a se afastar do que é casual, né? Das relações mais casuais e tendem a procurar linkar sexo com afeto, quase como uma validação de que isso não é errado, se está linkado com afeto não é errado. Então eu acho que as mulheres têm essa pressão de estar sempre com alguma parceria, a gente sente isso, né? Tem até uma pressão de casar, né? De estar com uma parceria fixa, uma cobrança muito maior. E não é bem visto para as mulheres estarem em relações que você está aí de casualidade, né? Solta na vida, experimentando novas coisas. Então, eu acho que isso faz com que as mulheres, sim, se coloquem em relacionamentos agora em momentos errados, façam escolhas erradas, né? E às vezes até embarquem em furadas aí, só pela necessidade de estar no status, de estar se relacionando, assim. André, você também tem essa percepção? Você acha que para os homens não tem essa pressão para a gente estar num relacionamento tão grande? Ou existe isso? Não, no Soltos S.A. o nosso público é 75% feminino e a gente vê que isso também muda de acordo com a idade, né? Acho que uma mulher nos seus 20 anos, ela é mais socialmente permitida estar solta na vida, que a Marcela colocou. Vai chegando aos 30, vai rolando uma pressão social de fora. Eu comecei a andar muito com a Carol, que faz o Soltos S.A. comigo, e eu comecei a reparar a quantidade de pessoas que ficam desejando que ela tenha um namorado. Então ai, nossa, eu torci tanto, coloquei seu nome no santo para que você tenha um namorado. E para mim, nunca ninguém falou nada. Pelo contrário, para os homens as pessoas falam, deve estar aproveitando demais essa vida de solteiro, né? Deve estar saindo com todo mundo. Eu falo, e se eu quiser estar no relacionamento? E se ela quiser estar solta? Né? As pessoas ficam tentando dizer o que a gente tem que fazer com o nosso coração. Para os homens eu acho que é bem o contrário, né? A solteirice é valorizada. Só a gente vê quando vai falar em casamento. A despedida de solteiro do homem é como se ele fosse para um velório, né? E para as mulheres é como se fosse o grande evento positivo da vida dela. Então é totalmente diferente a cobrança que tem. Você não tem esse medo de estar fora de um relacionamento ou de estar sozinha? Isso não te incomoda, não é uma coisa que te atrapalha? Jara, eu já sou divorciada, né? Eu falo que o bom de casar cedo é que aos 30 eu já divorciei, então já tô com check no casamento e no divórcio. Eu gosto de pensar que não, tá? Mas eu olho para minha vida e vejo que esse discurso às vezes não é tão real. Muitas vezes eu me vi querendo estar em um relacionamento a qualquer custo, buscando ter alguém ali do meu lado. Então, é uma coisa que, por mais que você vai desconstruindo, às vezes você se vê nesse momento aí de estar... Hoje é muito mais tranquilo para mim, né? Eu amadureci isso muito mais. O fato de eu já ter casado realmente tira um peso das minhas costas, sabe? É como se eu já tivesse feito aí meu checklist social, não funcionou para mim, então beleza, sabe? Mas eu vejo minhas amigas que beiram os 30 anos, elas estão... Tipo, quem não tem um relacionamento ou uma projeção de casar, começa a entrar nessa neura, nessa cobrança do preciso me casar, preciso estar em uma relação duradoura e tal. Legal. Vocês, só uma curiosidade, assim, dos amigos de vocês, das amigas de vocês que vocês conversam e tal, vocês sentem que a pandemia, né, e o isolamento talvez tenham reforçado, principalmente dos solteiros, obviamente, tenham reforçado esse desejo, essa vontade de estar em relacionamento? Vocês já me contaram, Marcela falou que acho que nesse momento não teria talvez paciência para tolerar uma outra pessoa junto com ela. O André está meio em dúvida se devia estar junto ou não, ou tá bem assim. Mas os amigos e as amigas de vocês sentem que talvez sintam uma pressão extra, né, nesse momento mais delicado, mais incerteza, mais insegurança, para estar com alguém ou não? Está todo mundo tirando de letra a solteirice de pelo menos de 4 meses aí? Eu acho que pelo menos tirando em nível de letra, acho que superficial... ninguém tá, né?
Desculpa, fala, André. Não, acho que assim, tirando de letra é um pouco exagerado. Assim, acho que todo solteiro gostaria de estar podendo pelo menos ter trocas de afeto, né? Um casual com afeto, pelo menos podendo estar encontrando as pessoas, porque a vida do solteiro, ela não é exatamente ruim. A gente gosta de poder sair com pessoas, muitas pessoas conseguem estabelecer relações de afeto mesmo sem um compromisso, né? A gente faz pesquisa na base, assim, 70% das pessoas gostam da vida delas de solteiro, 70% das pessoas gostariam de estar no relacionamento, uma coisa não invalida a outra. Mas quando você não pode ter nenhum contato físico, realmente complicou para os solteiros, né, Marcelo? Acabou, né? Acabou as opções. Eu acho que tem muita gente almejando, sim, estar em relacionamentos, principalmente pensando nessa troca, né? E a hora que você para pensar, o primeiro reflexo que me vem na cabeça é pensar assim, eu gostaria de estar quarentenando com alguém que eu sou apaixonada, óbvio. É que eu já fiz essa reflexão mais profunda, mas eu não tô aguentando nem minha mãe, imagine ter que pedir para alguém abaixar a tampa da privada. Então, mas acho que em linhas gerais, a gente fica no superficial, a gente fica muito nessa do sim. Eu gostaria de estar tendo uma grande quarentenando aí apaixonada, vivendo trocas e tendo uma relação. Legal. Pessoal, a gente está quase chegando ao final do programa, a gente tem um quadro que chama-se Confessionário. Confessionário é assim, aquela dica de saúde ou de comportamento que você tá careca de saber que você devia fazer, você recomenda para os outros, inclusive, Marcela como médica deve recomendar para os outros, uma série de coisas, mas que do ponto de vista prático a gente não consegue cumprir essas recomendações, ou porque a gente não quer, ou porque a gente não consegue. Qual seria a sua confissão nesse sentido, Marcela? Pode escolher qualquer uma. Nossa, Jairo, assim, gerando essa aspas, assim, deixa eu pensar aqui bem. Quer começar, André? Começa, André, para eu pensar aqui um pouco. Recomendações de saúde que a gente fala, eu acho que, por exemplo, pensando em saúde mental, né, que é uma coisa que está muito delicada agora na pandemia, no canal a gente sempre fala da responsabilidade afetiva, de poder ser legal com os crushes, mas eu vejo que muitas vezes a gente exige isso dos crushes, mas eu mesmo, volta e meia, já cancelei um date agora virtual na pandemia, porque eu estava num dia que eu não estava bem, já deixei de responder, já fiz ghosting, então assim, desculpa, mas eu já fui crush lixo nessa pandemia e acho que todo mundo em algum grau já foi também, né? Crush lixo é ótimo. E você, Marcela? Eu pensei numa coisa que nem é tanto de relacionamento, mas acho que tem muito a ver com a pandemia. Eu falo muito para as pessoas sobre não se cobrar, sobre se permitir na pandemia não ser produtivo, mas às vezes isso não é tão real para mim. Tem vários dias em que eu me sinto muito mal por não ter produzido o tanto que eu gostaria, ou pela sensação, né, de que a produtividade é diferente agora na pandemia. Então, acho que às vezes é uma reflexão para mim aí, de me cobrar de coisas que eu falo, não, tá tudo bem, não fazer nada, mas para mim às vezes não funciona assim. Ok, confissões feitas, vocês estão perdoados, meus filhos. Agora é o seguinte, me falem uma coisa. Recadinhos finais que vocês gostariam de passar, de trazer aqui para a nossa audiência, para os nossos espectadores, para as pessoas que curtem vocês, que acompanham vocês, que estão assistindo aqui. Algum recadinho final hoje? Eu queria dizer para a mulherada se curtir, aproveitar aí para também ter esse momento de se conhecer. Quem ainda não se conheceu, não tem mais desculpa, né? Começa a descobrir teu corpo, se tocar, melhorar tua relação com o teu prazer, para depois, quando você puder se relacionar com outras pessoas, você levar essa bagagem aí muito mais construída. Temos aí sex toys, temos aí milhões de técnicas que podem ajudar a gente a descobrir mais sobre o nosso prazer. Bacana. André? Eu queria dizer para os solteiros que estão assistindo a gente que se sente mal por ser solteiro, não se sinta mais, porque somos maioria. Segundo o IBGE, 60% acima de 15 anos está solteiro. Então, a gente tem que saber que a gente vai ser cada vez mais solteiro nessa vida, que não tem nada de errado, que não está faltando nada, que agora na pandemia realmente está difícil controlar a carência, mas que quando voltar à nossa vida normal, não se sinta mal por estar solteiro, viva a sua vida plena, seja a sua melhor companhia e siga a gente no Soltos S.A. E a Marcela, queria mandar um beijo de agradecimento por trazer pautas tão importantes numa janela tão
chega tanta gente como o Big Brother. E o Jairo pelo MTV lá nos primórdios da televisão, quando formou a minha sexualidade. Você foi a minha educação sexual, Jairo. Que bom, você teve uma boa educação. Também sou grande fã do Jairo. A hora que me falaram, você vai gravar com o Jairo, eu falei, meu Deus, tipo ídolo. Olha, mas eu faço minhas palavras, as palavras do André. Marcelo, acho que trouxe umas coisas super importantes, né? Umas discussões super pertinentes ali durante os meses que estava ali no BBB 20. Foi muito legal, muitas reflexões, muita gente ouviu e pensou, né? André também faz um trabalho super bacana aí no Soltos S.A. E, enfim, né, acho muito legal essa possibilidade que a gente tem, né, de não ingestar os comportamentos, né? Quer ficar solteiro, fica, quer mudar, quer casar, casa, não tá feliz no relacionamento, fica solteiro de novo. E assim caminha a humanidade, né, André? Né, Marcelo? Exatamente. Sim. A gente tem que estar se reinventando e se perdoando aí por também não ter as respostas sempre. Exatamente. Gente, muito obrigado pela dedicação de vocês nesse momento, pela atenção. Você que está acompanhando a gente de casa, foi muito legal a sua companhia também. Um beijão, André, um beijão, Marcela. E olha só, amanhã a gente volta falando de alimentação. Espero que vocês gostem. Meninos, beijos e até a próxima. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigado. Qual?